Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma live do DF Record. E você que nos acompanha pelo Instagram da Record TV Brasília, hoje trago uma pessoa muito especial. Especial para mim porque é uma das profissões em que eu admiro muito. Eu estou aqui agora com a defensora geral do Distrito Federal, Maria de Nápoles. E olha, gente, não é, isso foi coincidência, tá, gente? Isso aqui não foi essa questão da roupa vermelha aqui, isso foi uma coincidência, assim, a sintonia é tão boa que a gente está aqui apresentando essa live de vermelho, mas isso mostra que toda mulher forte usa vermelho, viu, defensora? Mas antes de falar, antes de chamá-la, né, que ela já está aqui com a gente, Maria de Nápoles, ela está no seu segundo mandato na Defensoria Geral do Distrito Federal. Quem vê essa carinha angelical de menina não sabe que por trás desse rosto angelical tem uma mulher super competente, uma mulher de pulso firme, mãe, né, dona de casa também, mas muito bem aceita desde o primeiro mandato aqui na Defensoria, e o que acaba jogando por terra qualquer cultura machista, né, em relação ao cargo que ela ocupa, que é um cargo muito importante para o Distrito Federal, até mesmo para as políticas públicas do Distrito Federal, e coordena muito homem, viu? Muito homem subordinado a ela. Seja muito bem-vinda. E olha, além de ser defensora geral do Distrito Federal, hoje ela é presidente do Conselho Nacional de Defensores Gerais do Brasil. Boa tarde, obrigada por você ter aberto a sua agenda aqui para a gente na live do DF Record. Olá, Mara, boa tarde. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui com você, né? Como eu até falei anteriormente, tenho um carinho muito especial por você, pelo seu trabalho, até porque foi a primeira, né? Lá no meu primeiro mandato, na primeira semana do meu primeiro mandato, foi a primeira entrevista que eu dei para você. E aí nós estamos retornando aqui com muito carinho, 2 anos e meio depois, praticamente. Então é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com o seu público. Um abraço para todo mundo que está nos assistindo. Isso mesmo. E olha, doutora Maria, como eu falei no início, a defensoria, né, pública é uma das profissões mais bonitas que eu acho, porque eu acho que às vezes, não às vezes, mas toma muito essa posição quando o defensor realmente veste essa missão, toma essa posição meio que franciscana, né, que é esse olhar para o menos favorecido, né, aquele que não tem condição mesmo de pagar um advogado particular. E aí, aproveitando a resposta da senhora, o que mudou na defensoria de 2 anos e meio para cá? Mara, mudou muita coisa, muita coisa. A gente veio com um projeto inovador para tentar promover um atendimento mais humanizado, para tentar melhorar o nosso atendimento, expandir o nosso quadro de pessoal, e tivemos sucesso em muitos setores, né? Em profissionalizar a área técnica da defensoria, que a gente tinha essa missão também, porque nós, enquanto órgão público autônomo, fazemos as nossas próprias licitações, temos os nossos próprios contratos, né? Então, tem contratos aí grandiosos de milhões que a gente assina, que a gente licita. Então, desde lá o princípio, o que a gente pensou? Primeiro, vamos profissionalizar essa área técnica, para que os nossos contratos e licitações possam sair perfeitamente, de forma que os órgãos de controle não tenham problema, que não tenhamos problemas com os órgãos de controle. Isso a gente conseguiu, graças a Deus. Hoje nós temos os contratos muito bem feitos, né? Por mais complexo que sejam. Na parte da atividade fim, nós privilegiamos aí a questão do atendimento, né? Passamos a ter um olhar para o nosso assistido, um olhar não só para o assistido, primeiro para o nosso quadro de pessoal, para os defensores, para os próprios servidores, mas mirando, no final das contas, aquele que é o destinatário do nosso serviço,
e que para a gente faz toda a diferença, né? A razão da existência da defensoria, que é o assistido, que é a pessoa vulnerável que está lá na ponta precisando dos nossos serviços. Então, nesse ano, a gente procurou estabelecer um atendimento mais humanizado, conseguimos adquirir móveis, né, melhorar a nossa estrutura física. Eu dou sempre o exemplo de São Sebastião, que é um lugar assim, que eu tenho muito carinho, e que nós tínhamos ali uma estrutura muito deficiente por termos um espaço pequeno dentro do fórum, e hoje nós conseguimos alugar um espaço onde as pessoas têm possibilidade de ter um atendimento digno. E quando eu entro nesses espaços, quando eu vejo esses avanços que a gente teve, o meu olho brilha, sabe? Porque eu sei que no fundo, isso é muito mais importante para aquela pessoa que está lá na ponta, para aquela pessoa carente e vulnerável que precisa da nossa assistência. Então, a gente conseguiu melhorar a abertura das portas da justiça, né? O acesso ao judiciário melhorou para o cidadão do Distrito Federal, graças a Deus. Você sabe que, antes de toda a entrevista, que é normal, né, de um jornalista estudar o seu entrevistado. E é claro que a gente tem que também investigar o que está nos bastidores, né, em relação à questão da gestão. Você sabe que eu fiquei, assim, não é que eu fiquei surpresa, até mesmo porque conhecendo um pouco né, do seu trabalho, né, conhecendo um pouco, até mesmo como a gente falou desde o início, lá da entrevista do primeiro mandato, a gente acaba, como jornalista, acompanhando. Mas sabe, doutor, o que eu fiquei, assim, admirada foi porque todos os defensores que eu conversei assim nos bastidores, foi unanimidade, foi um consenso em falar da sua gestão, que era uma gestão eficaz. Mas o que mais me chamou a atenção foi que foi consenso de todos falarem em relação à questão da humanização do atendimento. E essa humanização não seria só entre os defensores, mas principalmente em relação àquele indivíduo que chega lá no núcleo precisando desse atendimento da defensoria, porque quando a pessoa chega lá é porque ela já está no seu limite, né? No limite do problema. Essa foi uma prioridade, é uma prioridade da sua gestão, a questão da humanização do atendimento, até mesmo porque quem procura a defensoria, como eu falei, são pessoas até mais carentes, que não têm condição de pagar um atendimento jurídico particular. Sim, sim. Foi e é. Né, assim, essa questão do atendimento humanizado. Nós, inclusive, aí, no último ano, criamos o protocolo de atendimento humanizado, né, que é uma espécie de uma linha que se tem que seguir no atendimento, para que esse atendimento possa ser promovido de forma humanizada para essas pessoas. Mas o atendimento humanizado, ele vai, a meu ver, ele vai até além do simples contato ali presencial. O que nós estamos buscando? Hoje a gente sabe que muitas pessoas não têm acesso à defensoria, né? Não têm o acesso exatamente por não ter condições sequer de chegar até nós. Então, nós temos desenvolvido um trabalho de forma a tentar levar a defensoria até essas pessoas. Né? Então, nós temos aí dois viés, nós temos dois canais, dois caminhos que nós estamos trabalhando, que é o estabelecimento de uma central de relacionamento com o cidadão, que aí vai ser por telefone, onde as pessoas vão conseguir agendar seu atendimento por meio de um número telefônico específico da Defensoria Pública, que é 129. Então, nós já estamos em processo de licitação para aquisição desse canal. E também, na semana que vem, está chegando no Distrito Federal um semi-reboque, em que nós vamos poder utilizar uma carreta para levar já customizada para o atendimento à defensoria, que já foi objeto de uma licitação anterior e está sendo entregue por uma empresa de São Paulo, em que a gente vai poder levar esse atendimento para as pessoas no local onde elas vivem. Então, atendimento humanizado, além de um contato ter esse viés humano, a gente também pensa que
humanizar o atendimento é levar para quem não tem também, sabe, Mara? São essas pessoas mais pobres, mais carentes aí, que vivem nas periferias, nas favelas aí do Distrito Federal. Então, realmente, humanizar o atendimento é uma missão que a gente tem. Agora, o 129, qual é a previsão para ele começar a funcionar e como é que vai ser esse trabalho pelo 129? Esse trabalho pelo 129, a gente optou por acolher um modelo da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que é uma espécie de central. Eles têm uma central de atendimento. Nessa central telefônica, né, uma central telefônica e também por atendimento por e-mail, por WhatsApp, as pessoas vão conseguir fazer seus agendamentos sem sair de casa. E vão conseguir tirar, às vezes, essa central vai conseguir promover algumas espécies de atendimentos menos complexos, que não demandam a presença da pessoa no núcleo. Então, o agendamento, atendimentos menos complexos, vão ser feitos todos por essa central, de forma que a pessoa não precise se deslocar de sua residência para ir até um núcleo da defensoria. Porque a gente sabe que isso também custa muito para o assistido da defensoria, né? Pagar a passagem para chegar nos nossos núcleos. Então, a senhora acha que a pandemia trouxe essa necessidade da gente ter esse tipo de canal de atendimento? Porque, assim, são muitas pessoas, né, que estão em grupo de risco, e como a senhora falou, muita gente às vezes não tem condição, e às vezes assim, é um problema que é fácil de se resolver. Por exemplo, é um ofício para a Secretaria de Saúde, um ofício, sei lá, para o hospital que não conseguiu, a pessoa está tentando aquela cirurgia ou aquela consulta há muito tempo. Às vezes são coisas simples que podem ser resolvidas por telefone, como a senhora falou. Mas, senhora, isso foi essa necessidade desse tipo de canal, a senhora acha que veio com a pandemia? Também. Acho que antes, esse processo de licitação já estava acontecendo na Defensoria, até antes da pandemia, mas por se tratar de um processo complexo, ele realmente leva tempo. Mas a pandemia, ela trouxe uma nova forma, né? Uma reinvenção de todos os órgãos públicos. Nós tivemos que realmente nos reinventar enquanto órgão que presta um atendimento ao cidadão. E, com certeza, essa questão do atendimento virtual, ela veio para ficar também com a pandemia. E a gente percebe isso muito claramente na Defensoria. Para muitos dos nossos assistidos, claro, tirando aqueles que têm essa exclusão digital, que aí a gente não tem como superar com a tecnologia, e isso é fato, existem muitos assistidos da Defensoria que nem chegam, né, nesse processo tecnológico, não têm acesso a esse processo. Mas em relação a essas outras pessoas, a gente percebeu que o atendimento virtual é extremamente eficaz, de forma que algumas delas, inclusive, optam pelo atendimento virtual ao invés de presencial. Exatamente por isso, não tem necessidade de deslocamento, de gastar com passagem, de ônibus, de esperar nos núcleos de atendimento. Então, hoje, já na pandemia, desde o início da pandemia, nós tivemos que rapidamente nos reinventar. Então, alguns núcleos mantiveram atendimento presencial, como é o caso do Núcleo da Saúde, também mantivemos um plantão de atendimento inicial, mas a maior parte dos nossos atendimentos hoje já estão ocorrendo de forma virtual. Isso é muito bom, isso é muito prático para o cidadão. E a gente percebeu que tem trazido bons frutos, sabe? A pandemia trouxe também esses bons frutos que eu acho que vão se perenizar aí no serviço público de certa forma. O que for favorável ficará. Olha, e você que está acompanhando a nossa live, aqui a live do DF Record, a entrevista com a Defensora-Geral Maria de Nápoles, não deixe também de curtir e compartilhar, porque quando você compartilha, o Instagram entende que o assunto é relevante, o assunto é muito relevante, porque a gente agora também está falando dessa questão desse novo viés, né, de atendimento, esse novo canal de atendimento que já se concretizou em meio à pandemia, mas vai ficar aí com esse novo canal de atendimento telefônico 129. Agora, doutora Maria, eu queria só pedir uma licença aqui também para até mesmo para elogiar o trabalho de um dos seus defensores, né, o Celestino Schupel, né, do Núcleo de Saúde. É uma das pessoas também que eu acho assim, que age como franciscano, né? Assim,
trabalhando em meio à pandemia, o André Moura também, que hoje está aposentado. São pessoas, são defensores que realmente me lembram essa postura de franciscano. E aí, voltando a essa questão de atendimento humanizado, hoje assim, há uma reclamação em relação a essa questão do acesso das pessoas que vivem na linha de miséria, porque, infelizmente, aqui no Distrito Federal, nós temos, infelizmente, pessoas que estão na linha da miséria, né? Assim, por ser uma capital, por ser Brasília, as pessoas não imaginam, mas existe. E um dos questionamentos é essa questão do acesso fácil, porque às vezes a pessoa, como a senhora falou, ela não tem dinheiro para poder pagar uma passagem de ônibus. Então, pessoas, por exemplo, que moram na região estrutural, do Sol Nascente, no Varjão. Aí o questionamento é por que não há um núcleo da defensoria nessas regiões. A senhora falou que já está providenciando esse atendimento móvel, né, por carro. Como é que seria isso? Ou há possibilidade também de se construir um núcleo nessas regiões onde a renda é mais baixa, né? Mara, é uma questão até bem complexa, assim, para a gente trazer todas as nuances importantes nesse caso. Vamos lá, em primeiro lugar, nós temos a questão do orçamento, né? O que a gente percebe hoje é que o orçamento público ele tem sempre sofrido um processo aí de enxugamento, né? Hoje, aqui no Distrito Federal, nós temos a Defensoria, vou dar um exemplo para você, Defensoria, Ministério Público e Judiciário. O nosso orçamento aí é 1/10, praticamente, do Ministério Público, que tem essa abrangência que a gente tem, e assim, 1/10 do Judiciário, enfim, 1/4 do Ministério Público, 1/10 do Judiciário. Não chega a isso. E aí, o que acontece? Nós temos 239 defensores hoje na ativa. Esses 239 defensores são responsáveis por todo o atendimento no Distrito Federal. Em relação aos promotores, nós temos 392 e juízes 389. Então, assim, a diferença é grande. A diferença orçamentária é enorme, a diferença de pessoal é enorme. Mas, ainda assim, com todas as nossas deficiências, nós conseguimos atender 79% totalmente de todas as varas constantes no Distrito Federal. E isso vai além, nosso atendimento vai muito além. A capilaridade, inclusive, da Defensoria do Distrito Federal é imensamente maior do que todas as demais defensorias do país, com exceção de alguns poucos lugares, como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Então, a gente está num patamar, digamos assim, hoje, até em termos de capilaridade, melhor do que a grande maioria dos estados brasileiros. Mas continuamos com a nossa deficiência orçamentária, principalmente em vista dos demais órgãos do sistema de justiça. Agora, saindo dessa questão, que também tem a ver muito com o fato de a gente não conseguir expandir esse nosso atendimento, porque isso demandaria a construção de núcleo, isso demandaria a contratação de mais defensores, de mais servidores, coisa que o nosso orçamento hoje, até por questão da lei 173 não comporta, a gente também tem toda uma outra questão de ordem prática. O que nós temos hoje? Hoje nós temos núcleos da Defensoria Pública em todos os fóruns, atendendo em todos os fóruns do Distrito Federal. Então, assim, se a área da estrutural é atendida no plano piloto, nós temos defensores designados para essas varas no plano piloto. Mas eu concordo com você totalmente que essas pessoas também necessitam de uma busca ativa. Não dá para esperar que essas pessoas desses lugares mais carentes também venham até a gente, só venham até a gente. Nós precisamos ir até elas, né? Se a gente quiser realmente buscar esse assistido mais vulnerável da defensoria. E é por isso, então, que a gente está investindo nesse processo de levar um atendimento itinerante por meio de uma carreta de atendimentos itinerantes da defensoria para esses lugares mais carentes. Porque a gente sabe que essas pessoas, às vezes, não têm condições de chegar ao núcleo mais próximo da defensoria, né? Então, a gente realmente tem que ter esse olhar mesmo. E uma das missões, assim, de atingir essas pessoas mais pobres,
porque a defensoria está aqui, é para isso mesmo, é para ter esse olhar mais humano, é para chegar onde a pessoa não consegue chegar na gente. Então, a gente realmente está nesse processo, nós estamos tentando melhorar esse nosso atendimento, mas temos deficiência orçamentária, principalmente em relação aos demais órgãos do sistema de justiça, orçamentária, de pessoal, mas ainda assim nós estamos conseguindo fazer muito com muito pouco. Essa que é a verdade, perto dos demais órgãos do sistema de justiça. E há uma previsão para já começar com o atendimento com essa carreta? A carreta deve chegar no Distrito Federal semana que vem. E aí o semi-reboque deve chegar, né? E a gente já tem outros atendimentos itinerantes por meio de vans, que também auxiliam nesse processo. Na época de pandemia, esses atendimentos itinerantes, de certa forma, eles foram suspensos, uma parte deles. Mas o retorno das atividades vai vir aí tão logo seja liberado aí essa possibilidade do trabalho presencial, né, nesses locais. E conversando com a senhora antes da gente entrar aqui no ar na live, a senhora comentou que na pandemia, mesmo com esse canal virtual, aumentou o número de ações, né, de procura. Como é que foi? Como é que está sendo, né, esse trabalho em meio à pandemia? Porque chama a atenção, né, essa questão do aumento, né, das ações. Aumentou, assim, o atendimento da defensoria em si teve um aumento expressivo na parte das ações que já estão em andamento. Então, as pessoas conseguiram o acesso à defensoria de forma muito mais fácil. Hoje você consegue ter o acesso à defensoria por meio de WhatsApp. Né? E isso tudo está no nosso site, tá, gente? Se vocês quiserem ver, tá tudo lá no nosso site explicadinho. Então, assim, o acesso à defensoria melhorou e o atendimento explodiu praticamente em muitos dos nossos setores. A gente tem exemplos claríssimos disso, na área da execução penal, que a gente teve um salto assim considerável no nosso atendimento, na área da saúde também, mas por questões lógicas, né? Questões óbvias. E alguns outros núcleos de atendimento que conseguiram promover melhor esse trabalho virtual, né, esse atendimento virtual. O número de ações, por conta do fato de que a porta de entrada ficou um pouco mais difícil, se manteve, mas o atendimento em si dos nossos assistidos sofreu um avanço considerável pela facilidade exatamente do acesso à defensoria pública que foi dado nesse período. Pois exatamente, eu ia até falar sobre isso, porque a gente, antes tinha muito esse problema, né, às vezes o preso ficava meses sem ser assistido, às vezes ficava até um ano, às vezes passava uma peneira, tinha interno no Complexo da Papuda que estava sendo condenado, mas há mais de um ano sem essa assistência, né, da Defensoria Pública. O que mudou? Além, assim, a gente, né, como a senhora colocou, que até em meio à pandemia houve um aumento aí da questão do atendimento. Mas a centralização que foi feita na gestão da senhora, a senhora acha que isso ajudou também nesse atendimento à população carcerária? Sim, ajudou bastante. No NEP, por exemplo, que é o nosso núcleo de execução penal, e eu falo isso com muita tranquilidade porque a minha vaga de lotação é do núcleo de execução penal, minha vaga originária, né? E aí eu conheço bem essa questão essa questão penitenciária, do sistema penitenciário, assim, não muito agora porque estou um pouco distante, né? Já faz 2 anos, mas continuo acompanhando os colegas de lá. Nós tivemos um salto, um crescimento muito grande no atendimento, porque as pessoas tinham muita dificuldade de chegar até a defensoria, os familiares dos internos. Isso. Essas pessoas tinham muita dificuldade de acesso à defensoria e o número de atendimentos era reduzido. Não que isso não aconteça mais, até por questões práticas de impossibilidade mesmo, material. Mas hoje o acesso é muito mais facilitado. E o que acontece, Mara? Eu sempre falei para os colegas da execução penal. Os colegas da execução penal fazem um trabalho excepcional no campo processual. Então, assim, às vezes, por mais que o preso ache que o meu processo eu não tenho defensor, sempre vai ter um defensor para o seu processo. Sempre. Porque se a pessoa não tem advogado particular, ela tem um defensor público. E
os defensores que trabalham na execução penal fazem um trabalho excepcional no campo processual. Isso é unanimidade, assim, se você chegar no judiciário mesmo, ele vai te confirmar isso. E por quê? São vários defensores atuando nessa área. Hoje, a gente está com visitas presenciais suspensas, mas estamos trabalhando com a questão da visita virtual para esses internos. Por outro lado, estão chegando, todos os processos estão desaguando na defensoria, então, e que agora são eletrônicos, inclusive. Então, o defensor faz análise se o preso tem direito à comutação, indulto, enfim, progressão. Esses processos estão sendo objeto de análise pelos defensores. Logo no início da pandemia foram feitos vários pedidos coletivos no campo do sistema penitenciário. Mais de 1.000 pedidos de progressão, só de uma vez só. Então, assim, realmente foi um dos nichos ali cujo trabalho explodiu assim, nessa pandemia, sabe? Foi o sistema penitenciário. No âmbito da saúde também, a gente vê que o núcleo da saúde está tendo um trabalho exemplar desde o início, inclusive de forma presencial. Então, realmente, nós precisamos melhorar nosso atendimento, inclusive no sistema penitenciário, mas tivemos um avanço excepcional no momento da pandemia. Isso a gente consegue perceber com o retorno dos próprios assistidos, né, que mandam áudios muito legais, assim, falando, olha, obrigada pelo atendimento, eu estou muito feliz que eu não consegui atendimento e agora eu consigo. Então, isso nos deixa muito felizes, né, de saber que nesse momento a gente está conseguindo levar tranquilidade para a família dessas pessoas também. Sabe que, assim, a gente como jornalista, a gente recebe muita demanda, né? E eu, às vezes eu comento, assim, eu falo assim, gente, se eu pudesse, a gente resolveria o problema de todo mundo. E, às vezes, é família, assim, geralmente, na maioria dos casos, né, na maioria, famílias que, às vezes, não têm a informação, não conseguem, sempre precisando de algo, uma família de baixa renda, e sempre precisando de uma informação e de um atendimento. Mas, às vezes, o que eu percebo é que a família, ela sequer, às vezes, tem conhecimento do trabalho da defensoria. E aí, agora eu pergunto para a senhora, ainda falta mais informação em relação ou divulgação da própria defensoria para que essas pessoas tenham acesso e conhecimento desse papel tão importante da defensoria, como a senhora acabou de explanar, né? Porque é importante, principalmente para essa família que não tem condição, para essa pessoa que não tem condição de pagar essa assessoria jurídica, que é importante, não tem como escapar, né? A senhora acha que ainda falta mais divulgação em relação à questão do trabalho da defensoria? Eu acho que a gente tem a evoluir, acho que em muitos campos, nesse inclusive. É fato que isso também decorre não necessariamente da falta de projeção desse trabalho por parte do próprio órgão, mas às vezes até de falta de conhecimento daquelas pessoas que vivem naquela situação de vulnerabilidade. É por isso que eu digo, para suprir essa carência também, às vezes a gente tem que ir até essa pessoa, né? Isso também falta, sabe? E seja por questões materiais, por questões estruturais, que isso é fato, a gente realmente tem as nossas deficiências, mas a gente tem que conseguir superar esse muro invisível, sabe? Da exclusão dessas pessoas, a gente tem que ir realmente até elas. Mas temos promovido aí um trabalho grande, reforçado os nossos canais de atendimento virtual, então a gente está sempre nas redes sociais agora, rede social, YouTube, promovendo lives para gente, procurem a defensoria, entrem no nosso site, acessem, venham nos nossos canais, para as pessoas que têm o acesso digital. Para as pessoas que não têm, nós temos que ir até elas. São os excluídos digitalmente. Eu costumo dizer muito isso, assim, gente, a população perde por muitas vezes falta de informação. E é isso mesmo, assim, porque imagina, tem disponível uma assessoria jurídica e muitas vezes acaba, né, eu não falo nem resiliência, mas acaba se conformando, né, com uma situação que poderia ser revertida caso tivesse essa assessoria jurídica. Então, você acha que realmente a população
a parte da população desinformada perde por falta assim, desse conhecimento, por falta dessa informação de que, olha, você pode contar com a defensoria? Sim, sim. Mas a gente não. É o que eu sempre falo, né? Assim, a gente sabe da deficiência dessas pessoas, mas a gente não necessariamente atribui a elas, sabe? Porque é uma questão de política pública mesmo. Eu vou te dar um exemplo prático. Eu estava numa feira X comprando determinado produto e chegou uma pessoa me pedindo, né? Olha, eu preciso desse remédio porque meu filho, enfim, tá doente e tal. E aí eu estava com meu marido, nesse momento a gente parou e conversou com essa senhora, falou, olha, procura a defensoria, nós temos um órgão que atende a senhora não vai precisar pagar nada, então a gente explicou para essa senhora, ela falou, eu já fiquei sabendo mesmo, acho que quando for possível eu vou lá. Essas pessoas têm dificuldade, às vezes até de acesso, sabe? Eu acho que é uma carência tão grande que alguns dos nossos assistidos têm, que a gente precisa superar essa barreira de uma forma proativa mesmo, é busca ativa, porque tem assistido que sofre mesmo pela falta de conhecimento, sabe, pelo estado de miserabilidade, de vulnerabilidade em que a pessoa está, e não necessariamente só um estado vulnerável do ponto de vista econômico, mas também jurídico, social, né, de falta de acesso à informação mesmo, assim, vulnerabilidade social, assim, da pessoa. Aproveitando a sua resposta, vamos para a parte da saúde. Em meio à pandemia, eu sei que o número de ações, até mesmo a senhora já mencionou agora anteriormente, que o número de ações, né, aumentou. E mesmo em meio à pandemia, a procura foi muito grande. A gente vê aí que o governo pensa já em desmobilizar leitos de UTIs voltados para o tratamento da Covid. Mas a gente sabe que tem leitos que são completos, né? Esses leitos que podem servir para outra especialidade. Como é que eu sei também que a Defensoria já havia se posicionado em relação a isso, para que fossem aproveitados leitos, né? Até mesmo porque vocês sabem a demanda, né? A demanda, a questão da procura, a quantidade de pessoas que procuram por um leito de UTI. Muitas vezes uma pessoa não pode nem fazer uma cirurgia porque não tem aquele leito de UTI para aquela especificidade daquela cirurgia que a pessoa vai fazer. Agora eu pergunto para a defensora-geral, que acompanha, e eu sei que é uma defensora-geral que está por dentro de todos os seus núcleos, que faz questão de estar por dentro de todos os seus núcleos. Como é que a defensora-geral avalia isso? A senhora acha que é um momento assim, vamos aproveitar, então não precisa desmobilizar tudo, dá para a gente aproveitar? Qual é a visão? Bom, é uma questão até que eu conversei algum tempo atrás com os meus colegas que atuam especificamente no núcleo da saúde. Essa questão está sendo discutida internamente no Comitê Executivo de Saúde, que é composto por vários órgãos aqui do DF, Defensoria, Procuradoria, OAB, própria Secretaria de Saúde. E essa questão já está sendo discutida lá internamente. E realmente tem várias nuances ali que a gente tem que analisar. Primeiro, é claro que esses espaços geram um custo elevado, né? Então, isso demanda um estudo muito mais específico para se saber se realmente há essa necessidade premente de manutenção desses leitos. Mas o alinhamento da defensoria nesse ponto vai mais no viés de, olha, se tivermos que desativar, comecemos então por pelos hospitais de campanha, por exemplo, né, pelos leitos que foram disponibilizados na rede privada, e que nós possamos manter então aqueles leitos do SUS, né, que estão aí insertos no SUS. E por quê? Porque esses leitos atendem mais a população, né, destinatária dos nossos serviços, e também a gente tem que ter um olhar, principalmente para aqueles leitos que têm o perfil mais procurado, que são aqueles leitos cardiológicos e aqueles que também têm a hemodiálise, né, em que é possível fazer hemodiálise. A Defensoria, então, tem esse olhar no sentido de que realmente há uma necessidade, às vezes, de manutenção de alguns leitos, não necessariamente de todos. Isso é um estudo muito complexo que exigiria
exigiria uma análise muito aprofundada de vários pontos, que não somente no campo da saúde em si, mas no próprio campo orçamentário. Porque também há responsabilidade para o gestor se ele mantém leitos que não são ocupados, que não são utilizados. Então, realmente, demanda um estudo maior. A Defensoria tem feito esse acompanhamento por meio do Comitê Executivo de Saúde e tem trabalhado nessa linha. Se tivermos que manter, após um estudo mais específico, se tivermos que manter esses leitos, comecemos então por aqueles do SUS, né? Pela manutenção dos leitos do SUS. Se tiver que se desativarem alguns leitos, se houver essa necessidade, que comecemos então pelos hospitais de campanha. Né? Eu acho que a gente consegue casar aí as duas questões que pesam na balança, que é o direito à saúde e também todo o custo orçamentário da manutenção desses serviços também. Então, há algumas semanas, a Secretaria de Saúde teve que assinar um termo, né, por conta de uma ação civil pública feita pela própria Defensoria Pública em relação a essa questão. Teve que assinar um termo com o Ministério Público, né, por conta dessa ação civil pública, só para eu poder entender, porque eu falei tudo rápido, o pessoal não entendeu. Mas a Secretaria de Saúde teve que assinar esse termo com o Ministério Público por conta dessa ação feita pela Defensoria Pública em relação aos pacientes cardíacos, né? Pacientes que estão na fila de espera para poder fazer a cirurgia cardíaca. Na semana passada, o secretário de Saúde esteve aqui com a gente na live e aí ele falou que houve um problema com o Instituto de Cardiologia. Mas aí eu pergunto agora para a defensora geral. Realmente a demanda está muito alta em relação a essa questão dos pacientes cardíacos, porque o que a gente percebe quando as famílias procuram a gente é que às vezes tem até o médico para fazer a cirurgia, mas não tem o leito de UTI para atender esse paciente cardíaco. Aí quando não é o leito de UTI, é o médico. Nós fizemos um acordo aí numa ação civil pública, né, que é essa que você se refere, foi por meio de uma ação civil pública, a Defensoria entrou pedindo a disponibilização aí de cirurgias cardíacas, pediátricas e neonatais. Né? E aí eu até conversei com o pessoal da saúde, que me esclareceu bem essa questão das cirurgias pediátricas e neonatais, realmente estava tendo essa deficiência. Foi feito um acordo por meio dessa ação civil pública, em que até o momento parece que o GDF está cumprindo, um acordo que foi inclusive aceito pela Secretaria sem muitos problemas. Nós tivemos aí, então, uma expansão do atendimento dessas cirurgias agora nos meses de novembro e dezembro, e aí lá em março vai expandir novamente por meio desse acordo. Então, a Defensoria vem acompanhando esse acordo, tratou, né, participou das tratativas, né, em que foi concluído esse acordo. Realmente tem visto, e quando a Defensoria entra com a ação civil pública, Maria, é exatamente por isso, quando vê que tem uma demanda reprimida em algum lugar relativo em que haja uma carência maior, digamos assim, que haja uma questão coletiva a tratar. Então, a Defensoria acaba entrando com a ação para tentar resolver, né, de uma forma mais geral esses problemas. E isso é bom, essa questão do processo coletivo acaba sendo muito bom, tanto para a Defensoria, para os assistidos da Defensoria, para o próprio poder público, que por meio, a Secretaria de Saúde, que por meio de uma ação coletiva consegue resolver um problema que é muito maior, ao invés de ficar respondendo ações individuais de cada uma dessas pessoas. Mas a ação civil pública também não impede a ação individual, né? Então, você entra com a ação civil pública, tendo ainda a possibilidade, tanto que o acordo não vedou a possibilidade de você ingressar com ações individuais nesse caso. Então, vem a calhar, sabe? A ação civil, o acordo em ação civil pública é bom tanto para os assistidos da Defensoria como para o próprio Executivo, que por meio de uma ação só, de âmbito coletivo, consegue resolver um problema maior. E meu colega até me repassou que houve um interesse grande da Secretaria em resolver esse problema, né, no âmbito dessa ação. Olha, doutora Maria, como sempre, é muito bom essa conversa, né, contigo, mas a gente está chegando aqui no final da live, passou rápido, né? Passa rápido. Quando o assunto desenrola, passa rápido, é bom, né, assim. Mas agora eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, né, como defensora geral, não só como defensora geral, mas também como essa
essa defensora, essa advogada que, assim, nos bastidores, os colegas falam que é uma mulher que prioriza mais a questão do diálogo e do fazer, e é acessível, né? Assim, a primeira palavra que, quando falaram comigo, assim, olha, ela é muito acessível, assim, ela não tem um rei na barriga. Foi essa a expressão que me falaram. Então, eu queria que a senhora mandasse, né, uma mensagem para os seus defensores, né? Os defensores que eu falo, os seus subordinados, mas também para essa população, principalmente essa população que hoje, infelizmente, vive na linha da miséria, na linha da pobreza aqui no Distrito Federal e que muitas vezes não tem acesso e muitas vezes se acha impotente diante de uma situação, como a senhora falou, essa questão do medicamento, que essa senhora não tinha condição de comprar e mal sabia que tinha uma assessoria jurídica que poderia ajudar em uma assessoria jurídica de graça, que é a defensoria. Eu falo isso porque eu tenho um carinho muito grande, sabe? Assim, como jornalista, a gente nem... Eu acho que até um serviço de utilidade pública, como jornalista, eu colocar isso aqui, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo trabalho da defensoria e como repórter mesmo, porque eu sei o que é o trabalho da defensoria, eu sei o que é ver uma família carente necessitando, né, de remédio, de leito de UTI, de uma cirurgia, de várias outras coisas para poder, e não consegue reivindicar do Estado, porque para isso precisa de uma assessoria jurídica e às vezes não tem conhecimento. Então, assim, eu tenho admiração, fica aqui também a minha admiração, viu? Meu muito obrigada pelo trabalho da defensoria, a minha admiração também, principalmente pelo núcleo de saúde, porque eu sei que o núcleo de saúde trabalha muito, viu? E eu gostaria que a senhora agora deixasse uma mensagem, né, para essas pessoas, principalmente para quem nesse momento se sente impotente diante, né, das mazelas, né, que precisam ser enfrentadas no cotidiano. Mara, vou deixar um recado aí primeiro para os meus colegas, para os servidores, para os colaboradores, para os estagiários da defensoria, normalmente considerando que ontem foi o dia do servidor público, né? Vou deixar quero deixar assim um agradecimento muito sincero a essas pessoas, aos membros da Defensoria Pública, defensores e defensoras, aos servidores, às servidoras, estagiárias, colaboradores e colaboradoras, que conseguem fazer com que o nosso trabalho faça diferença na vida das pessoas. Vocês, todos nós, vocês conseguem tornar a Defensoria Pública forte. Quando vocês tornam a Defensoria Pública forte, não é para a gente, não é para a nossa família. A Defensoria forte é uma defensoria que se expressa lá com o cidadão mais pobre, com o cidadão mais carente. Então, quero agradecer imensamente a equipe técnica que está e que esteve comigo nesses 2 anos, que promoveu N licitações grandiosas aí, na estrutura da Defensoria Pública, licitações essas que estão sendo copiadas por outros órgãos, inclusive, né? O tanto que a nossa equipe é maravilhosa, e o Febo e todo mundo que nos ajuda aí no dia a dia. Agradecer aos meus colegas da ponta, como os meus colegas do Núcleo da Saúde, que estão dia após dia atendendo os nossos assistidos, que sofrem com as mazelas dos nossos assistidos, que se sensibilizam com os problemas que os nossos assistidos trazem. E para os nossos assistidos, assim, agradecer também muito, acho que a Deus, sabe, os meus familiares, todo mundo que está ao meu lado, esse pessoal da gestão. Mara, a gente nunca faz uma gestão sozinha. Eu sou defensora geral, mas tenho junto comigo, não tem atrás de mim, não, tenho junto comigo o João, o Daniel, o Léo, o Evelyn, o Walter e o Rodrigo, que formam uma equipe excepcional e que sem eles eu não conseguiria estar aqui. Eu tenho certeza que sem eles você não teria ouvido tudo que você ouviu da minha gestão, porque a gente nunca consegue fazer nada sozinho. E para os nossos assistidos, eu só queria deixar o seguinte recado. Nós estamos aqui, nós estamos abertos, nós queremos acolher as demandas de vocês, queremos ajudá-los a conseguir ultrapassar esse muro invisível da exclusão social.
Nós queremos ser a porta de acesso de vocês ao Poder Judiciário, o acesso não só ao Poder Judiciário, o acesso à justiça, de uma forma geral, como agente de transformação social que nós somos. Então, estamos de portas abertas para vocês, para os nossos assistidos. Vocês são a razão do nosso existir, né? Essas pessoas mais pobres, carentes e vulneráveis. Nós estamos aqui por vocês e nós queremos continuar crescendo e nos fortalecendo também para prestar um melhor serviço para vocês. Tá aí, tá dado o recado. Não, você que precisa mesmo, vai atrás, né? A Defensoria está aí, como a defensora falou, a Defensoria está de portas abertas. É importante, sim, ir atrás dos direitos, né? Se sentir protegido, porque a Defensoria Pública está aí justamente para isso. É para defender os direitos do cidadão, né, defensora? E para você que acompanhou a live, não deixe também de curtir essa live e também não deixe de compartilhar, porque quando você compartilha, o Instagram entende que o assunto é relevante. O assunto foi muito relevante porque a defensora trouxe 2 novidades aqui para a gente. A carreta de atendimento para as áreas mais sensíveis, né, para as áreas de pessoas com baixa renda, e também o 129, que vai facilitar bastante, viu? Então, muito obrigada pela sua companhia. Defensora, doutora Maria, muito obrigada, né, por ter aberto um espaço na sua agenda, porque eu sei que é bem concorrida. Muito obrigada, viu? A senhora é bem-vinda aqui na live do DF Record e é sempre um prazer entrevistá-la. Igualmente, Vara. Muito carinho aí por você, viu, pelo seu trabalho, pela Record. Obrigada pelo espaço. Saibam que esse espaço, muito além da Defensoria Pública, vai muito além. Vai para essas pessoas que merecem o atendimento dos órgãos públicos e necessitam desse atendimento. Então, obrigada pelo espaço, viu? Imagina! E a sintonia é tão grande que a gente encerra, né, de vermelho. Pois é. Obrigada, viu, defensora? Tchau, ok, tchau. Mara. Tchau.